Então tá bom, vamos lá. Bom, meu nome é Carlos Sato, eu também sou pesquisador aqui do laboratório do LNNS e eu vou começar a apresentar para vocês algumas ideias, alguns conceitos no que dizem respeito às técnicas de imagem. Tá? Provavelmente vocês vão ver que elas tem muito, de fato, né, elas são derivadas de muitas técnicas que vocês já conhecem. Então vocês podem encarar isso aqui como uma extensão. E, de certa forma, uma discussão que a gente até tem aqui no laboratório acaba sendo até o futuro, né, de vocês, principalmente com os Sirius, porque a gente vai ter muito mais brilho, muito mais fluxo, então vai ficar cada vez mais interessante de você tirar uma foto do que simplesmente medir um único ponto. Tudo bem? Então, vamos lá, aqui vai ser mais ou menos uns fundamentos básicos, a ideia de imageamento por varredura, e eu vou aproveitar esses dois tópicos para começar a fundamentar alguns vocabulários que a gente vai acabar usando, né? E já fui avisado de que, como é a última aula do dia, vocês devem estar um pouco cansadinhos, mas a gente chega até no final. Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem me interromper, vocês fiquem à vontade para levantar a mão. Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que definir mais ou menos o que é uma imagem, né? O que é que a gente como é que a gente vai entender isso daí que a gente vai discutir aqui. Bom, uma melhor definição que eu achei é que ela é uma ilusão de ótica, tudo bem? No sentido de que ela tenta ser uma simulação do que você vê. Quando você vê a foto de um bichinho, você não está vendo o bichinho de verdade, mas sim uma simulação que se propõe a parecer com ele. Por conta disso, ela obviamente tem algumas limitações do que o objeto real, óbvio, mas a gente está tão familiarizado com elas que, né, fica fácil criar alguns paralelos com o que a gente tem. Então, tipicamente, uma imagem vai ser bidimensional, que é o que vocês têm, a fotografia, que vocês tiram todos os dias, né, imagino, com o celular principalmente. Mas também, como agora a gente já tem técnicas que vão te dando informação tridimensional, a gente pode chamar de imagem estruturas tridimensionais. Aqui, obviamente, eu coloquei, por exemplo, uma escultura que você vai tirar com a ideia de uma impressão 3D. Mas acho que mais interessante para vocês, né, como pesquisa e tudo mais, é a ideia de você ter um modelo tridimensional dentro de um computador. E isso daí é o que eu chamo de uma imagem tridimensional também. No sentido de que, assim como numa imagem bidimensional eu tenho informação XY, agora, com uma estrutura dentro de um computador, eu posso ter um mapeamento que leva em consideração coordenadas X, Y, Z. Então, isso daqui também é uma imagem. E se a gente pensar mais ou menos no nosso dia a dia, a gente sabe que a gente precisa de alguns aparatos para criar essa imagem, né? Tipicamente, se a gente pensar, a gente precisa de alguma coisa, de algum aparato óptico, né? Telescópios, microscópios, que envolvem espelhos e lentes, né? Que é o que a gente tem por aí. Tudo bem, então vamos começar com a câmera, o aparato óptico mais simples de todos, que é uma câmera estenopeica, que tem um nomezinho mais comum, conhecendo câmera pinhole. Basicamente, o que ela é? Ela é simplesmente um compartimento fechado, onde você tem um furo por onde a luz entra. Pronto, é isso. Você pode fazer algumas brincadeiras. Isso daqui já é um aparato muito antigo, dada a simplicidade. Isso daqui é uma foto que você tem de um castelo na Europa, onde você tem projetado na parede a imagem do jardim. Um pouquinho, obviamente, né, com certos artefatos, justamente por ser mais primitivo. Mas é uma boa analogia para a gente entender o que é exatamente uma imagem. Porque a gente pode, e aqui ficou cortado, imaginar que eu tenho um sistema óptico, onde eu tenho o meu objeto, uma luz, né, uma fonte de luz que está posicionada na ponta desse objeto, ela consegue passar por um pinhole. Aqui eu estou admitindo que o meu pinhole é extremamente pequeno. Extremamente pequeno. O pessoal, já um pouco, né, mais recente, pode falar que isso não é possível. E de fato não é possível. Se o meu pinhole é muito pequeno, eu começo a ter efeitos que vão quebrar essa minha hipótese aqui de que eu tenho simplesmente uma linha reta de luz. É verdade isso. Porém, aqui é só um exercício matemático, né? Então vamos admitir que isso é possível, de forma que esse pinhole define um único ponto. Por conta disso, quando ele define só um ponto, eu consigo traçar uma reta, uma única reta que vai sair da ponta desse meu objeto e chegar no que eu deveria ter aqui, que é a minha imagem. Esse daqui é um desenho clássico, vocês devem até saber o que tem aqui, né? Por favor, né? Eu não vou conseguir
fazer muito mais que isso. Mas é isso, tudo bem? Então, essa onda de luz, quando ela sair dessa ponta aqui, certo? Ela vai carregar várias informações que vão se projetar nesse ponto que eu tenho da minha imagem. Informações como intensidade, comprimento de onda, fase, né, de certa forma, e polarização. Então é mais ou menos isso que eu tenho, né, na minha imagem. Eu tenho uma correlação direta de um ponto no meu objeto, vai ser um ponto na minha imagem. E é assim que eu faço. Obviamente a gente tem aparatos mais eficientes que um pinhole, por exemplo, uma lente, mas voltando, né, naquele desenho clássico que a gente tem, né, colegial, período vestibular, a gente já consegue ver que uma lente faz o papel de um pinhole também, certo? Seguindo a regrinha básica, todos os feixes de luz que saem da ponta do meu objeto, de alguma forma, eles conseguem chegar, né, em um único ponto de uma imagem. Então, essa ideia que correlaciona um único ponto de uma imagem a um único ponto do meu objeto, de certa forma se mantém aqui. Bem, então vejam que tem várias aproximações aqui, certo? Estou descartando várias propriedades da lente, várias propriedades ondulatórias, mas para começar, né, serve bem. Bom, então daí a gente já pode passar para o que eu chamo de imagem por varredura. E aí a imagem por varredura, não sei se vocês alguns já fizeram, mas é a forma mais simples, digamos assim, de se fazer uma imagem, que é medir cada um desses pontos independentemente. Isso funciona para qualquer tipo de varredura. Então, varredura mesmo com raio-x, varredura em microscopia eletrônica, a ideia é que você está medindo cada um desses pontos. Essa imagem aqui, né, tem um pouquinho mais de informação do que alguns de vocês ainda vão ver alguns detalhes, essa imagem um pouco mais a fundo, principalmente nesse elemento de focalização aqui. Mas assim, vamos começar só imaginando que é possível eu focalizar o meu feixe de raio-x em um único ponto. Então, qual é a diferença que eu vou ter, obviamente, da técnica de absorção convencional com a técnica, né, de transmissão por varredura? Tipicamente é que o meu feixe está focalizado e por isso eu consigo mapear essa minha amostra, certo? Com relação agora a qual informação você vai tirar desse mesmo ponto, a diferença é basicamente nenhuma, certo? Por isso que eu gosto até de mencionar que imagens de varredura, o mérito da medida delas é muito mais o mérito da técnica na qual elas derivam do que simplesmente a imagem. Então é isso que eu quero dizer com vocês quando a gente imagina que o futuro vai ser você conseguir fazer esses mapeamentos muito rápidos, porque agora a gente já consegue pegar essas técnicas já convencionais e bem estabelecidas, né, e passar para um mapeamento. E aí a gente tem uma imagem, só que a informação que eu vou ter nessa imagem é a mesma informação de sempre. Tudo bem? E com isso, então, eu consigo definir uma infinidade de técnicas que basicamente têm scanning no nome. Certo? Então, assim, eu listei algumas aqui, mas eu imagino que vocês conseguem imaginar várias técnicas que a princípio se enquadram nesse grupo aqui. Muitas delas não incluem raio-x, como eu comentei com vocês, né? Por exemplo, microscopia eletrônica. Alguns detalhes que a gente tem aqui, obviamente, é só um detalhe da região onde eu estou iluminando, então eu vou ter um ponto, né, nessa minha amostra. E essa minha amostra aqui, ela vai ser iluminada, né, exclusivamente para uma região do meu raio-x. E pronto, então a informação que eu tenho aqui, ela reflete aqui, né? Com isso fica fácil de eu variar a posição da minha amostra e, obviamente, graças a isso eu consigo criar, né, uma imagem, digamos assim, relacionada com uma dessas posições. Aqui eu já estou mostrando para você dois conceitos interessantes que a gente tem quando a gente começa a pensar nessas imagens, tá? Então a gente tem spot size e step size, tudo bem? O que é spot size? Bom, spot size eu posso imaginar que é a minha área iluminada. Então, o quão bom eu consigo focalizar ou necessariamente o quão bom eu quero iluminar, porque eu não preciso necessariamente, né, uma iluminação muito pequena. Às vezes eu posso querer iluminar uma área maior. E o step size são justamente esses passos que vão me permitir fazer a imagem. Com isso fica fácil também, já indo para o nosso universo de pixel e imagem digital, definir o que é pixel mais ou menos nesse conceito. Tudo bem?
O mapeamento mais típico que vocês devem ter tido já na hora, para entender isso daí, é você ter uma relação onde eu tenho um step size e um spot size bem balanceados, digamos assim, e eu consigo definir o meu pixel como sendo a informação em cada um desses pontos aqui. Como são grandezas diferentes, eu posso, né, e de fato é interessante em alguns momentos, fazer uma diferenciação entre eles e acabar criando estruturas como mostradas aqui. Aqui está escrito step size maior, tudo bem? Então aqui, reparem que é para ser, digamos assim, com perdão da palavra, um desenho em escala, um desenho, né? Esse quadrado aqui, a princípio, é o mesmo quadrado que eu tenho aqui. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que que eu tenho um passo que faz com que cada um dos meus pontos iluminados sejam maiores e tenha uma distância grande entre si. Tudo bem? E nesse caso aqui, o meu spot size ele é maior. De forma que eu posso imaginar, isso daqui vai continuar sendo um círculo, então eu tenho uma região que tem uma sobreposição entre essas regiões iluminadas. Ah, mas para que eu quero isso? Bom, aí depende. Existem certas técnicas que é interessante, existem certos momentos que é interessante. Então, assim, como são grandezas, vocês vão, de certa forma, vocês podem mudar isso. Então, quando vocês vão fazer a medida, é sempre bom saber, né, a diferença e entender mais ou menos como que vai ser o seu pixel da sua imagem, certo? Mais para frente, inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês onde isso daqui é essencial, tudo bem? E aí vai ser um pequeno exemplo. Ok, bom, agora que eu já defini para vocês pixel, tudo bem? Agora eu posso começar a entender a ideia de resolução. Tá? O que é uma resolução? Eu acho que vocês têm uma ideia no que diz respeito à imagem, certo? Vocês trabalham com imagem digital, então vocês sabem que uma imagem que tem uma resolução ruim fica aquele quadrado lá, aquela coisa meio Monet, né? Cheio de uma textura esquisita. Então, só que aqui a gente pode definir ele um pouquinho melhor baseado na nossa amostra e aí fazer a imagem ao contrário. Então, isso daqui que eu tenho aqui para vocês é uma estrutura que é basicamente o espalhamento de luz de uma esfera. Tá? Bom, espalhamento de luz, entenda como luz síncrotron, luz, qualquer tipo de luz, né? Qualquer onda eletromagnética é capaz de fazer uma estrutura dessa, uma vez que ela espalha a luz. Então, e reparem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou começando a aproximar essas duas posições. Eu mantenho uma fixa e vou aproximando a que está aqui do lado. Isso daqui aqui do lado é um corte que passa aqui pelo meio, então eu tenho mais ou menos, né, as intensidades aqui. Aqui está escrito pontos resolvidos, então obviamente fica fácil de você ver que eu consigo distinguir entre os dois aqui. E aqui é uma representação do critério de Rayleigh, certo? Que existem vários critérios para você definir um limite, mas esse daqui é o que eu acho melhor. E é onde você fala assim, tudo bem, eu sei que são dois objetos, então eu vou admitir que onde eu começo a perder a intensidade é essa borda aqui, né? Onde eles começam a se sobrepor. Chega, obviamente, o ponto onde isso daqui já não dá para resolver e, assim, não consigo enxergar, não posso dizer que tenho dois objetos lá. Certo? Então, muitas vezes acontece de você falar assim, o que a gente chama de wishful thinking, você sabe que tem dois objetos e quer ver que tem dois, mas na verdade não tem, porque você não consegue ver, tem um limite. E isso daqui, então, como que isso reflete quando eu digo pixel, certo? Bom, se eu definir mais ou menos um critério de resolução que eu consigo distinguir dois objetos, eu consigo definir dentro de uma grade de pixels o que mais ou menos é minha resolução. Ou seja, dado dois objetos, o quão próximo eles podem ficar para eu conseguir distinguir, para eu conseguir resolvê-los. E aqui, essa é a ideia que eu tenho aqui. Cada um desses retângulos aqui é basicamente o que seria o meu pixel, certo? Então vejam aqui que se eu tiver 3 pixels aqui, centrados mais ou menos, né, no cada um dos picos, o pixel do meio ele vai ter um tom, digamos assim, né, uma contagem menor, e esses dois laterais uma contagem maior, o que a princípio me permite resolvê-los. Então, com isso eu defino o que é minha resolução. Minha resolução é sempre 2 vezes o tamanho do meu pixel. Isso em condições ideais, né? Tipicamente, o ideal é você medir esse tipo de coisa. Mas, tendo um sistema super bem comportado, é esse tipo de coisa. Isso é resolução. Tá? Isso é legal, porque assim, eu trabalho com imagens. E aí, vez ou outra, eu sempre tenho, né, a galera gosta de falar que consegue resolver uma estrutura,
é sensível a uma estrutura de 1 micron. Tá, só que isso não quer dizer que você enxerga essa estrutura, que você consegue resolver essa estrutura. O que ele está querendo dizer é que ele consegue, que ele tem um pixel do tamanho de 1 micron, mas isso não é só resolução. Então, é bom vocês ficarem de olho, porque pode criar alguma confusão, e isso é um fator 2, né? Digamos que é bastante coisa na hora de você vender o seu peixe, né? Sejamos honestos, então não tem que falar direitinho. Resolução, certo? Ou tamanho de pixel, só que deixa bem clara a relação entre os dois. Perfeito. Próxima coisa que eu quero comentar com vocês agora, que aí já começa a ficar interessante, é contraste. Tá? O que é contraste? Bom, uma imagem que a gente está trabalhando aqui. Eu falei que imagens podem ser tridimensionais, mas por enquanto a gente for trabalhar com imagens bidimensionais, que é uma coisa fácil de mostrar para vocês, que é basicamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Para quem não conhece, essa moça aqui chama-se Lina, tá? É uma imagem clássica de processamento de imagem. Quem quiser a história dela ter na internet é bem interessante. Bom, resumindo, ela é uma modelo da Playboy. O pessoal da eletrônica, de engenharia eletrônica, estava querendo uma imagem e por que não, né? E aí resolveram pegar uma revista que estava lá sobrando e resolveram pegar a imagem. Óbvio, a imagem continua para baixo, não vou mostrar para vocês, né? Quem tiver curiosidade dá para achar na internet, né? O resto da imagem. Não é nada demais, né? Década de 80, enfim. Ok. Contraste, né, é basicamente uma grandeza que está associada à minha posição, XY. Só que essa grandeza pode ser qualquer coisa, no sentido de que pode ser um escalar, que é o que vocês estão acostumados quando vocês veem uma imagem. Uma fotografia aí, tipicamente, é mais luz, menos luz, certo? Só que, na ciência, às vezes você tem coisas mais interessantes. Você pode resumir, condensar essa informação em imagens, fazendo com que seu contraste carregue mais informação do que simplesmente um escalar. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele pode ser um número complexo, pode ser um vetor, pode ser um tensor. E, bom, quem não sabe o que é isso, é simplesmente são números mais complexos que carregam mais informação. Vetor, vocês provavelmente todos estão mais acostumados e conseguem visualizar. Então, vamos supor que eu faça um mapa de fluxo, certo? De qualquer coisa. Eu preciso saber para onde o meu pixel está apontando. Bom, se ele aponta para alguma coisa, eu já tenho a noção de vetor. O tamanho daquele vetor vai me dar intensidade. Então é isso. Então, em um único ponto, eu posso ter muito mais informação do que só um contraste. Diferentes técnicas vão te dar diferentes informações baseadas nisso daqui, né? E você pode montar, inclusive, não necessariamente só uma medida. Vocês podem combinar medidas para ter mais informação em uma única coisa. Então, você tem imagens muito mais complexas. E é interessante que se condensa muita informação quando você faz esse tipo de coisa. Então, ficam aquelas imagens bem, bem bonitas. Aqui, então, eu estou mostrando diferentes imagens. Reparem que é sempre a mesma imagem. Com relação à varredura, microscopia de varredura. Então, como eu comentei, você pode ser várias informações. Nesse caso aqui, ela é a informação mais simples de todas, que eu estou mostrando para vocês aqui. É simplesmente a quantidade de fótons que é transmitida pelo meu material. Certo? Isso é um escalar. Eu pego antes, pego depois, e isso é minha absorção. E eu escolhi mostrar essa informação como tons de cinza. Tudo bem? Por que eu disse que eu escolher como tons de cinza? Porque isso é o que diferencia de uma imagem, de uma fotografia que você vê, que você tira normal. É esse elemento que eu tenho aqui do lado, que é a minha barra de cor. Essas duas imagens são a mesma informação, elas carregam a mesma informação, tá? Mas o que muda aqui é a barra de cor. Então, assim, toda imagem, mapeamento de verdade, tem que ter, né, a sua escala. É a mesma coisa eu dar um gráfico para vocês e não falar o que significa, né, um gráfico XY e não te falar o que significa, não dou números no eixo Y. Então, não carrega informação nenhuma. Então, é isso que eu tenho aqui. Outra coisa interessante é o seguinte, mas isso é escolha de vocês também, mas se vocês repararem, essa imagem aqui, apesar de ela carregar a mesma informação, ela de certa forma é bem mais suave, digamos assim. E de fato é verdade, tá?
Tem estudos e tudo mais, o pessoal acho que já deve ter estudado isso várias vezes, mas o resumo da ópera é que uma imagem em tom de cinza, ela é muito mais linear para nós, na hora da gente ver, do que uma imagem como essa daqui. Não que você não possa escolher uma imagem como essa daqui, né? No final das contas, o que você vai escolher como barra de cor é aquela que transmite a informação que você quer mais. Só que, obviamente, para fazer uma coisa quantitativa, você pode começar primeiro sempre olhando para a sua imagem preto e branco. Depois, você pode escolher a barra de cor que berra, né, joga na cara da pessoa a informação que você quer. O legal vou aproveitar e fazer uma pausa aqui, porque eu sei que a audiência aqui é bem ampla, e ia perguntar para vocês assim, quantas cores a gente enxerga? Bom, a gente está aqui, para vocês, a gente enxerga 3 cores, certo? Então, de certa forma, e isso voltando àquela história do vetor, quando a gente enxerga uma imagem, né, a gente enxerga um vetor de 3 componentes, certo? Por que isso é interessante também? Bom, é interessante para os biólogos porque, enfim, eles entendem esse desenho melhor do que eu, né, essa célulazinha aqui. Os físicos vão entender que tem os comprimentos de onda, mas, resumindo, para nós que a gente quer de cor aqui, é que isso daqui é um vetor natural para a gente, digamos assim. Então, quando eu jogo uma imagem colorida nesse sentido aqui, na verdade eu estou misturando 3 informações, certo? Então, então, vocês encarem isso daqui como uma mistura de 3 canais, o que de fato é, né? Por isso que o pessoal também da computação já entendeu por que a gente tem muitas cores que é RGB, que é Red, Green, Blue. Então, são os elementos que compõem esse vetor e que dão essa noção de imagem para a gente. E aí, se vocês acham isso interessante, vocês têm que dar uma olhada nesse bichinho aqui. Isso aqui é um caranguejinho. O detalhe desse caranguejinho é que ele enxerga 14 cores diferentes. Ele não tem só 3 células, na verdade ele tem 16. É que ele enxerga 14 cores e mais 4 polarizações de luz diferentes. Então, se vocês acham, né, que a gente enxerga bem, bom, tem gente que ganha de longe, né, do que a gente tem. Voltando ao que interessa, eu posso aproveitar essa ideia de fluorescência, que vocês já viram que fluorescência é uma técnica que pode dar várias informações ao mesmo tempo. E se eu escolher um código de cores interessante, eu posso misturar essas informações, certo? Então aqui é só um exemplo de como você pode misturar. Então são, de certa forma, vamos colocar assim, tudo bem, você vai medir tudo ao mesmo tempo, é tudo a mesma técnica, mas você está medindo elementos diferentes, são informações diferentes, só que você escolhe mostrar ela de uma forma conveniente. Como eu falei para vocês, a gente enxerga em 3 cores diferentes, né? Toda aquela brincadeirinha de você misturar e dar branco, né? Você pode aproveitar isso no seu favor e fazer um mapeamento muito mais completo, muito mais interessante. Né? Que, de certa forma, é muito mais interessante do que você olhar cada um desses canais em separado. Certo? Então, tudo isso são brincadeiras que acho que vocês podem fazer, né, à medida que vocês forem processando o dado de vocês, é sempre bom. E hoje em dia, né, acho que é cada vez mais fácil brincar com imagem e as revistas cada vez mais prezam por essas imagens, digamos assim, bonitas, mas que resumem bem uma informação. Então, minha recomendação também para vocês, na hora que vocês estiverem escrevendo um trabalho, né, tudo mais, gasta um tempo fazendo uma imagem bonita. Isso vale a pena. O editor gosta, né, a revista mais ainda. Tudo bem? Ok, então fechamos essa parte de imagem. Vamos considerar alguns detalhes. Uma coisa mais importante de todas, para falar a verdade, né, que o pessoal não tinha reparado. E se a minha amostra tem um volume? Porque não sei se vocês lembram, eu mostrei para vocês antes, ela era bem fininha, então não tem problema. Só que agora a minha imagem já não tem, né? Não é tão fininha, o que de fato é verdade. Ela tem um volume. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aqui que, óbvio, o meu elemento de focalização, ele funciona no foco. No foco, ele define, digamos assim, um ponto, que é pequeno. Porém, se o meu objeto começa a ter um volume, ele, de certa forma, vai ser iluminado por essa luz. De certa forma, não. De fato, ele vai ser iluminado por essa luz. E essa luz vai extrair a informação do meu material em muito mais do que só um ponto, né? E aí fica a questão, e aí, o que eu faço com isso? Eu posso ignorar, que é o que muita gente faz, e de certa forma, isso chama-se aproximação da projeção,
tá? Para quem quiser anotar, depois a gente pode discutir maiores detalhes, mas é basicamente isso. Ou eu posso dar uma olhada no que isso é. Como tudo na ciência, se você sabe o que você está fazendo é ótimo, se você não sabe, não funciona. Então, melhor a gente entender o que eu posso fazer, né, para entender, né, para ver essa informação de volume. Bom, isso daqui já foi resolvido. Para quem ainda não tinha percebido, eu vou tocar no assunto de tomografia. Então, a gente consegue até ver no Nobel de Medicina de 1979. Veja bem, esses caras não foram os caras que inventaram essa história de tomografia. Isso já existia há bastante tempo. O que eles fizeram é que eles inventaram uma máquina que cabe uma pessoa dentro, que você consegue fazer uma medida. Por isso foi um Nobel de Medicina. Muito bom mérito, por sinal, né? A gente usa, não sei, acho que vocês já devem ter usado ou até já conhece alguém que chegou a usar esse tomógrafo aqui, certo? E a ideia é você conseguir ver o que tem dentro sem precisar abrir, né? Muito bom, né? Se você quiser continuar em um pedaço só, vivo. Bom, vou me concentrar numa técnica. Essa técnica é a técnica de absorção de raio-x. Vocês já devem estar familiarizados, já viram mais ou menos a física, né? Mais ou menos, já viram muito bem a física, né? Fiquei sabendo que a aula do Túlio foi extremamente agradável. Vocês têm uma ideia de que eu posso irradiar raio-x de um lado de uma amostra, ele vai sair do outro lado. Que surpresa, né? Porém, eu consigo modelar isso. E essa, né, é a equação que rege mais essa queda na intensidade do raio-x, uma vez que eu meço ele antes e meço ele depois. Chama-se equação de Beer-Lambert. Tá? Então, beleza. Eu sei disso, começo modelando por aí. O que acontece se eu tenho dois objetos? Bom, aí eu já começo... Vou fazer... um detalhe, né? Só fazendo cozinhando um pouquinho os dados, né? Em vez de me preocupar com a equação da forma mais normal dela, eu vou, na verdade, correlacionar ela com o que eu realmente meço. Então, eu vou pegar a intensidade que eu medi antes, a intensidade que eu medi depois e vou tirar o logaritmo. Tranquilo. Tudo bem? Bom, se eu tiver dois materiais, o que eu faço? Eu vou ter a contribuição de dois materiais. E eles vão estar ponderados, né, pela distância que esse meu raio-x percorreu. Tudo bem? Se eu tenho 3, ótimo, faço isso. Então, se eu tiver N materiais, N elementos, eu vou somando e juntando cada um deles. Tudo bem? A medida que eu tenho vai ser a contribuição de todos esses elementos. E como é que eu posso fazer isso para um elemento grande agora? Aí sim, já levando em consideração do volume. Isso daqui é um exercício, vocês podem imaginar isso aqui como sendo uma fatia do meu objeto, tudo bem? Basicamente, imagina que isso daqui é um plano e eu tenho vários planos empilhados. Então, eu não consigo ver o que está aqui no meio, tá? Está escondido aqui, mas eu consigo ver o raio-x que passa aqui dentro e que chega do outro lado. Tudo bem? Então, tá bom. Então, minha pergunta é, eu quero saber qual que é o valor do μ1, tá? Bom, desse jeito que está aqui, eu conheço N, ótimo. Mas eu não conheço μ2 nem μ1, não me ajuda a resolver. Então, eu preciso dar um jeito de medir ele de novo. Bom, eu posso medir no outro sentido, e aí eu tenho μ1, μ3. Ok, mas ainda não tenho μ3, não tenho μ2. Meço de novo. μ1, μ4, tá. Então, o que acontece? Vocês concordam? Vocês enxergam aqui que se eu fizer uma composição de várias feixes que passam pela minha amostra, sabendo, obviamente, alguns detalhes, né, como o tamanho e tudo mais, eu consigo montar um sistema linear. Tudo bem? E, óbvio, se eu tenho um sistema linear, né, e aqui acho que vocês já enxergaram que para esse sistema só tenho 4 variáveis, μ1, μ2, μ3 e μ4. Eu precisaria de quantas equações para resolver? Desde que sejam independentes. Né? Precisaria de 4. Então, assim, tudo bem que eu não estou mostrando todas, mas acho que dá para resolver esse sistema. Tudo bem? Se eu resolvo esse sistema, eu vou ter μ1. Só que eu também tenho todos, né, os μ's. E é basicamente isso daí que é a tomografia. Tudo bem? Então, a ideia é que eu vou pegar o meu material, eu vou irradiar ele com raio-x, eu tenho um plano de detecção, e eu pego esse plano e eu estou projetando ele aqui. Tudo bem? Então,
Isso daqui chama-se sinograma, tá? Então vamos gastar um tempinho aqui só para entender alguns detalhes. Bom, vamos parar a... Pronto, vamos parar a simulação para ficar mais fácil. Agora vocês já entenderam como faz a medida, qualquer coisa eu volto. Bom, existe uma transformada que liga, né, esses dois espaços, chama-se transformada de Radon. Isso daqui são palavras que eu estou jogando assim, porque são palavras que vocês tiverem algum interesse, vocês podem anotar e virem me perguntar. Como eu sei que é um público bem amplo, eu não vou me aprofundar em nada, mas a ideia é vocês, de certa forma, virem perguntar para nós ao longo da semana ou correrem atrás de uma literatura, essas palavras-chave. Hoje em dia, né, é bem fácil correr atrás de informação sobre palavras. Então, existe uma transformada de Radon que faz justamente isso daqui. Eu tenho o meu objeto, e aí o meu feixe de raio-x, na hora que ele passa por aqui e chega no meu plano de detecção, ele faz a integral. Ele está somando, né, tudo que tinha aqui, da forma que eu mostrei para vocês. Eu mostrei uma somatória discreta, mas uma somatória discreta nada mais é que, né, eu posso transformá-la numa integral. Então, eu faço uma integral aqui. Esse ângulo que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é a primeira linha, certo, desse sinograma que eu tenho aqui. Então, imaginem que na hora que eu passar o feixe, eu somar nessa direção, certo? Eu vou ter uma região onde tem o meu quadrado projetado aqui, que é essa região aqui, e vou ter a outra região, né, do meu quadrado que é projetado aqui. Vejam que nessa região eu não consigo separar os dois quadrados, só que uma vez que eu virei, eu começo a ter, né, um certo padrão e eu começo a quebrar todas essas informações. É a mesma ideia que eu tinha antes, tudo bem? Só que, obviamente, se eu tenho, sei lá, 2048 por 2048 pixels, vai ficar um pouquinho difícil de fazer o sistema linear na mão, então por isso a gente usa um computador. Não tem problema. Isso não é, sim, minto, né? Sendo completamente honesto com vocês, não é exatamente assim que se faz, tudo bem? Isso é uma classe de algoritmos para resolver problemas de tomografia. Isso é um problema velho, tem muita gente interessada, muita gente que estuda. Tipicamente, vocês vão escutar, na verdade, uma transformada inversa, né, de Radon, que a aplicação dela, a implementação dela chama-se Filtered Back Projection, tá? Então, é o mais usado, é o mais robusto, de fato é um que a gente usa aqui no laboratório, porque ele aguenta qualquer coisa, tudo bem? Mas, enfim, tem várias variáveis, várias brincadeiras que você pode fazer, alguns desses algoritmos são interessantes para alguns casos, outros não, você vai levar em consideração sua amostra, vai levar em consideração, então acaba sendo também um objeto de estudo bem interessante, né, por si só. Só para mostrar para vocês que essa ideia de tomografia ainda é uma coisa que vale a pena ser estudada, que ainda é estudada. Aqui eu estou mostrando para vocês o prêmio Nobel, né? Foi em 1979, onde virou uma coisa útil e aplicada. E aqui eu tenho um paper, né, de novembro de 2015, certo? Que foi na Science, que não está aqui, no Nature, perdão, certo? A única coisa que eu queria mostrar para vocês, tudo bem, que é Image Extra Dimension for Bone Analysis, tá? Bom, tá analisando o osso, não, coincidentemente, né? Justamente para que a maioria dos casos que você usa isso, mas tudo bem. O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou mostrando que em 2015, esses aqui são palavras do próprio... Esse aqui foi um paper que ele, na verdade, ele cita outros dois trabalhos que fizeram uma análise, né, de Sachs em cima de um osso. Então, do próprio editor, onde ele comenta que você juntou tomografia computadorizada com espalhamento de raio-x a baixo ângulo, certo? Então, agora eu tenho uma imagem de espalhamento de raio-x a baixo ângulo. Não sei se vocês já tiveram espalhamento de raio-x a baixo ângulo. Ainda não. Vocês vão ver, é uma técnica que traz um monte de informação. Ela envolve, assim, ao mesmo tempo que ela traz um monte de informação, ela envolve muito, muito poder de processamento. Ela também, você precisa entender muito bem o que está acontecendo. Mas se você consegue entender o que está acontecendo e você usa essa técnica de tomografia, você consegue fazer um mapa tridimensional do que está acontecendo lá. Da técnica que você quiser, a princípio. Mas, obviamente, toma cuidado, né? Porque, como ele diz aqui, ó, Serious Computing Power. Então, muitas vezes você tem que gastar um bom tempo na computação para fazer isso. Mas, de qualquer forma, isso, mais ou menos, inclusive, é uma coisa que a gente está até se preocupando para o Sirius, né? Onde a gente já pensa em diferentes maneiras de levar muitas dessas técnicas para esse universo tridimensional.
Tudo bem? Então eu vou ter uma imagem não mais 2D, mas agora tridimensional, que a princípio é da técnica que eu quiser. Tudo bem? Assim, né? Tem que pensar bastante, mas a gente chega lá. Certo? Então tá bom. Para finalizar, uma consideração final sobre técnicas de varredura. Ela toma muito tempo, como vocês já devem ter imaginado. Porque se eu resolvo medir cada ponto da minha imagem independentemente, eu vou levar n ao quadrado vezes o tempo que eu demorar para medir cada ponto. Então não é a melhor técnica para fazer qualquer medida dinâmica que você, né, vai ter por aí. Às vezes é a única, mas não é ideal. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, para começar, a gente pode ir para o que eu chamo de imaginamento direto. O que é imaginamento direto? Basicamente, em vez de medir um ponto só, vão medir todos de uma vez. Certo? Né? Fica fácil, né? Então, o que eu preciso para fazer isso? Um detector de área. Já que eu vou medir vários pontos de uma vez, eu preciso de vários detectores de uma vez. Ótimo. Geralmente eu preciso de uma lente e, por conta disso, eu tenho alguns efeitos adicionais que podem ser bons, podem ser ruins, efeitos de espalhamento e interferência. O melhor exemplo de todos, que vocês inclusive conhecem, certo? Que foi também historicamente a descoberta do raio-x, né? Isso aqui, não coloquei o nome dele, deveria ter colocado, é o Röntgen, certo? Se alguém quiser uma pronúncia melhor, me desculpem, mas é o cara que descobriu os raios-x. E essa daqui é a famosa fotinho da mão, que dizem que é da esposa, eu já não sei mais. Tem gente que fala que é da esposa, tem gente que fala do ajudante. Mas é isso que a gente tem. Então, isso daqui é um detector de área, concorda? É assim, tudo bem, eu não tenho pixels como hoje em dia, eu tenho cristais de prata, nitreto de prata, alguma coisa, né? Que, enfim, carregam essa informação. Então, pronto, historicamente é isso que eu tenho. Só que, assim, é uma técnica muito rudimentar, de forma que eu joguei tudo fora, certo? Eu não tenho nenhum elemento óptico, eu não enxergo nenhum efeito de espalhamento, nada. Eu só enxergo a intensidade transmitida, mas funciona. Tudo bem? E aí vocês falam, porra, que legal, todo esse trabalho para fazer uma coisa que, né, tem tanto tempo que qualquer hospital faz. Não, vamos fazer uma coisinha mais legal. Se eu preciso necessariamente, né, de um elemento óptico, a princípio, não necessariamente, de um elemento óptico, a gente pode começar a ver esses vários elementos que tem aqui. Não vou explicar para vocês todos esses elementos ópticos, e acho que também aqui na escola a gente também não vai entrar em detalhes de todos esses elementos ópticos. Mas assim, basicamente, o que vocês têm que saber de lentes de raio-x? Se alguém perguntar para vocês que eu falo mal de lente de raio-x, vocês vão falar que é mentira. Porque tem gente que gosta de lente de raio-x. Eu não gosto porque eu trabalho com coisas que não usam lente de raio-x. Tem gente que adora, então, né? Tomem cuidado. Quando eu vou falar que não funciona, é em termos. Mas, enfim, né? Tô vendendo o meu peixe aqui. Então, tá bom. Eu tenho uma série de lentes de raio-x, certo? Mas, assim, na minha opinião, sincera, de coração, é bem complicado lente de raio-x. Para vocês terem uma ideia, tá? Isso daí é só uma ideia, assim. Lente de raio-x, o que é o raio-x? É uma onda eletromagnética, certo? Qual que é o comprimento de onda do meu raio-x? Acho que, né? Angstroms, nanômetros, certo? Agora, pensa o seguinte, se eu tenho uma onda que tem esse nível de comprimento de onda, se eu quiser uma lente de raio-x, qual vocês acham que tem que ser o nível de precisão para eu fazer esse negócio funcionar de forma decente? Tem que ser dessa mesma ordem, tudo bem? Então aí vem a dificuldade, muito da dificuldade que a gente tem hoje em dia, né, vem da física. Tá? É difícil fazer uma lente de raio-x porque precisa ter muito controle sobre o que você está fazendo. Você não pode errar por nanômetros, né? Então fica um problema. Tem gente que vai falar que isso não é um problema, mas é um problema, tá? Né? Convenhamos. Ok. Tanto não é um problema que tem gente que fala que a gente tem lente de raio-x. A gente tem, por exemplo, isso aqui é um exemplo, chama lente de Fresnel. Tudo bem? E se eu tiver lentes, eu posso brincar e começar a fazer microscópios de raio-x. Tudo bem? E aí eu faço brincadeiras de microscópio mesmo.
Coloco uma lente objetiva, uma lente condensadora, pum, focalizo na amostra e tenho a imagem. Ótimo, legal. O que é uma lente de Fresnel? Não é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Graças a Deus, vocês nunca vão encontrar isso daqui. Isso aqui é grande, tá? É o tamanho dessa mesa aqui. Mas é interessante, isso daqui é uma brincadeira, porque em português o nome é ambíguo. Em inglês a gente tem Fresnel lens. Na verdade, tem um amigo meu que me corrige. Não é Fresnel, é Fresnel. Desculpe. Então você tem Fresnel lens e Fresnel zone plate. Então, assim, não procurem por Fresnel lens, procurem por Fresnel zone plate se vocês tiverem curiosidade para saber como isso aqui funciona. Basicamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês não se perderem. Como é que ele funciona? Funciona como uma grade de difração. Imagine experimentos de dupla fenda, físicos, certo? Que adoram, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho várias fendinhas, certo? Que se compõem aqui, tá? Eu vou determinar uma certa distância focal que eu quero construir, e essas distâncias aqui eu tenho a distância azul, uma distância vermelha, uma distância azul, uma distância vermelha, elas vão variar. A distância azul eu faço que seja o meu foco mais uma quantidade do meu comprimento de onda. A distância vermelha eu faço com que seja uma distância azul, só que uma quantidade do meu comprimento de onda que vai dar 90 graus, né, da onda azul. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que de todas as ondas que vão difratar nessa superfície, na hora que elas se encontrarem aqui no foco, as que vão contribuir de forma destrutiva não estão lá, certo? Isso aqui é uma lente de Fresnel opaca, que a gente diz. Então o branco transmite raio-x, o preto não. E aí eu vou montando. De cara, vocês já podem ver um probleminha com essa lente. Ela Isso é uma lente, né? Uma vez que eu construo, eu não consigo mudar dela. Reparem que ela é extremamente aberrante. O que eu quero dizer aberrante? Significa que o comportamento dela depende do comprimento de onda da luz. Então, se eu uso um comprimento de onda diferente, o foco dela começa a andar. E assim, eu acho que, né, o que vocês estão acostumando de lente, que eu vejo, acho que o óculos de vocês não veem, digamos assim, um vermelho no foco e o azul fora do foco. Tem que estar todo mundo junto. Tá? Então já começa por aí, isso aí já é um problema que você tem. Tem alguns elementos ópticos de raio-x que não tem isso, tudo bem. Mas, né, já começa por aí. Outro problema que você tem, como eu falei, é um fenômeno de difração. Se você olha de lado como que é o espalhamento de luz, você começa a ver que, diferente de uma lente, você não está mudando o caminho óptico, você está deixando algumas coisas passarem e elas vão se interferir lá na frente. Isso daqui é uma simulação, e é onde eu estou mostrando a intensidade do raio-x. Minha lente de Fresnel está aqui representada, esses aqui seriam alguns dos espaços que passam, certo? E quanto mais vermelho aqui nessa imagem, tudo bem que eu esqueci a barra de cores, desculpem, né? Mas quanto mais vermelho, mais intenso, eu tenho, né, a intensidade de raio-x. Reparem que eu tenho umas regiões aqui bem, né, no mínimo zoadas, né? Que significa? Significa que o meu fenômeno, como todo fenômeno de espalhamento por uma fenda, ele acaba criando, né, imagens de interferência em mais de um ponto. Tudo bem? E aí, bom, o que eu preciso fazer com isso? Bom, eu preciso inventar artefatos e maneiras de me livrar disso. Então eu acabo colocando uma coisa que a gente chama de Order Sorting Aperture. O que isso faz? Bom, ele meio que bloqueia tudo que está em volta. Então, assim, reparem que uma lente de raio-x não é só um pedaço, não é só uma lente de raio-x. Ela, no final das contas, acaba envolvendo uma série de remendos para você conseguir onde você quer chegar. Então, assim, esse desenho aqui é lindo, maravilhoso, mas não tem nada a ver com o que você vai encontrar no seu experimento. Tudo bem? Tipicamente, muitas vezes, essa OSA aqui, ela tem que ficar tão perto da região do foco que você acaba ficando com um espaço de alguns poucos milímetros. Não, nem poucos, menor do que milímetro. Tá? Então aí vem vários problemas de implementação. Então assim, como eu disse aqui, na real é muito complicado trabalhar com lente de raio-x. Ok, e para finalizar, um exemplo para vocês óptico. Isso daí é uma imagem, uma fotografia que foi tirada usando uma lente de Fresnel, certo? Isso daqui era para ser uma imagem de verdade, certo? Então, assim, vocês reparem que tem bastante coisa fora de foco.
E mais interessante ainda, você tem aqui, ó, azul, vermelho, verde. Não é o projetor que tá ruim não, tá? Eles estão, alguns em foco, outros fora de foco, e assim vai, tá? E isso daqui é só para vocês terem uma ideia. E assim, isso daqui, eu não tenho ideia de como a foto foi tirada, mas eu posso garantir que ela não estava tão escura assim. E por que isso acontece? Porque como eu mostrei para vocês, a lente de Fresnel ela é uma grade que hora deixa passar a luz, hora não deixa. Para essa configuração que eu mostrei para vocês, eu tenho uma eficiência de apenas 40%. Significa que eu estou jogando muito fóton fora. Que eu, assim, inevitavelmente eu tenho que jogar ele fora para eu conseguir essa configuração assim. Então, assim, tem uma série de dificuldades, por isso que você acaba usando isso daqui somente em fontes de luz síncrotron, porque tipicamente síncrotron você tem como, né, pagar esse preço aqui, né? E, enfim, né, o pessoal está trabalhando, né, dá para reduzir esse número, mas, né, vocês têm uma ideia aqui, mais ou menos. Vocês vão ter uma aula que vai entrar em detalhes, né, e provavelmente nessa aula tudo funciona muito bem, né, mas... Ok, então eu precisaria idealmente tentar tirar esse tipo de coisa, concorda? Já que eu estou tentando convencer vocês que é tão difícil fazer esse tipo de coisa, o que eu posso fazer para evitar que esse tipo de coisa exista? Existem algumas brincadeirinhas que a gente faz. As mais básicas, por exemplo, é o que a gente faz aqui, né, na IMX, que é microtomografia. O que eu tenho aqui? Bom, eu substituo a minha tela, o meu detector de área, por uma tela fluorescente. E aí eu transformo o meu raio-x em luz visível. Luz visível, beleza, é de boa, né? Até certo ponto eu posso pegar e usar uma lente. Né? Funciona para algumas coisas, mas tudo bem. Na IMX funciona bem, porque ela que se propõe a fazer. Mas, né? Não é ideal. E outras brincadeiras também você pode fazer, tudo bem? Então aqui é só um exemplo de um imaginamento onde você vai escolher o que você quer focalizar. Tá? Aqui assim, é de novo aquela história de que como você não tem uma lente de raio-x, você tem que dar um jeito de escolher, né? De fugir disso. Então você tenta transformar aquilo em outra coisa que é onde você tem lente. Então isso daqui é uma técnica que chama de PIN. Vocês acham que vão ter também essa técnica melhor explicadinho para vocês. Mas a ideia é simples, né? Vocês viram com o Túlio que quando eu irradio com raio-x, eu vou ter elétrons saindo dessa minha amostra. Então eu posso pegar esses elétrons aqui e usar um conjunto de lentes, né, para focalizar. Tudo bem? Funciona se eu estiver olhando para os elétrons, não funciona exatamente para o raio-x. Mas assim, eu pus esses dois exemplos para vocês terem uma ideia do né, assim, que a gente na verdade tem que pensar sempre em como contornar, né, e o que a gente quer ver nesse caso. Se eu quero ver elétrons, eu posso usar uma lente de elétrons. Se eu quero ver raio-x e ainda não tenho, né, uma ótica muito boa, eu posso tentar converter essa energia em outras e aí tentar dar a volta, né, melhorar o meu caso. Só que é muito restrito, obviamente, vocês podem ver aqui, né? Então, assim, só para dar um contexto histórico, tá, para vocês, eu queria que vocês vissem aqui. Por que é tão complicado? E assim, não é porque a gente não está se esforçando. Mas olha, dá uma olhada. Se você pega microscópio óptico moderno, assim, não é nem o microscópio, sei lá, acho que o do Galileu, o telescópio de Galileu, acho que foi antes que isso daqui. Eu não estou nem me preocupando com esse tipo de coisa. Estou pegando o microscópio moderno, é de 1620. O microscópio eletrônico foi inventado em 1933. E o próprio espelho KB, que é uma peça fundamental, isso aqui é só um espelho, então assim, isso é um microscópio, que são várias lentes. Isso aqui é um microscópio, que são várias lentes. E o espelho KB, que é um elemento óptico muito importante para os círios, a gente vai estar usando ele intensamente, foi inventado em 1948. E assim, entendo inventado, assim, ele era absurdamente difícil de fazer nessa data aqui. Ele foi um espelho que foi, na verdade, inventado para astronomia de raio-x. Então você vai comparar assim, você vai fazer um microscópio, você vai fazer um telescópio, um Hubble da vida, que já nem é mais, né, tão assim, estão lançando outro, né, acho que, enfim. E aí você está fazendo um espelho para aquele cara, não é para um laboratório no Sirius, que é onde você vai ter várias linhas de luz que vão se aproveitar, né, do espelho. Então, tecnicamente, vocês podem encarar que isso daqui reflete um pouco
também do porquê que a gente está, né, ainda em desenvolvimento, porque a gente começou a fazer essas coisas faz pouquíssimo tempo, né? Então tem bastante espaço para desenvolver, né? Isso é interessante nesse quesito também. Tudo bem? Então, resumindo da aula, certo? Acho que eu até acabei um pouco mais cedo, mas tudo bem que a galera está um pouco cansada. Então, vamos lá. Elementos de imagem, que eu gostaria que vocês lembrassem, que vocês mantivessem firme na cabeça de vocês. Primeiro, o conceito de imagem, onde você vai ligar um ponto do seu objeto a um ponto da sua imagem, certo? Isso eu acho que fica tranquilo. Cor, que na verdade eu chamei de, né, lá atrás eu falei que é contraste, ele é uma função, né, do meu mapeamento XY. No caso aqui é uma imagem 2D, se eu tiver uma imagem tridimensional, eu tenho X, Y, Z e eu vou ter uma cor. Tudo bem? Certo? Resolução, isso é importante, né? Pelo menos para mim, porque tem muita gente que vai lá, né, o usuário chega na linha da IMX e fala, pô, eu quero ver esse negócio aqui, esse negócio que eu falo, mas qual o tamanho disso daí? 50 nanômetros. Eu falo, não vai rolar. Não vai ser aqui que você vai ver isso, porque meu pixel tem um tamanho de 1 micron. Não vai rolar. Mas eu consigo ver um negócio de 1 micron? Também não consegue, tá? Porque a minha resolução vai ser mais do que isso. Então, certo? Quando vocês estiverem escrevendo uma proposta, é bom perguntar qual é a resolução da linha de luz, porque aí fica mais fácil dela ser aprovada. Tá dada a dica. Imaginamento por varredura, basicamente são aquelas que têm scanning no nome, que, enfim, são inúmeras, várias. Tomografia, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e mais interessantes da aula, que vocês têm que levar. Então, vocês têm a transformada de radon, certo? Que vai levar do seu espaço real a um espaço que a gente chama de sinograma. Tenham isso em mente. E a gente tem métodos, entre eles a FBP, que joga para trás, que resolve esse seu problema, tá? E por fim, só uma pitadinha sobre imageamento direto. Eu vou continuar falando de imageamento, digamos assim, direto na próxima aula que vocês vão ter. Vai ser um pouquinho mais pesada, essa foi uma aula mais ilustrativa, tá? O que é mais importante é você ter, historicamente ele está associado, né, à descoberta do raio-x, mas o mais importante é você ter um detector de área, que isso vai te permitir resolver. E apesar de algumas pessoas, né, falarem o contrário, lentes de raio-x existem, só que é bem complicado. Tudo bem? Pessoal, essa minha aula eu basicamente baseei, acho que vocês já viram esses livros em algum lugar, tá? São livros básicos, a gente vai fornecer para vocês, acho que, se não me engano, um resumo das bibliografias que foram utilizadas ao longo do curso. Mas, assim, se vocês quiserem ou tiverem como, eu sei que hoje em dia tem bastante livro online, né? As bibliotecas de diversas instituições têm disponíveis, a Unicamp, por exemplo, é uma delas, tem disponível esse livro para você pegar em versão digital, tá? Na própria biblioteca fornece para vocês, muitas vezes. Então, vocês podem correr atrás e, se tiverem alguma dúvida, obviamente, a gente está à disposição e estamos aí. Tudo bem? Perguntas? Alô? Ali quando você falou sobre a resolução do sistema linear, que você usa esse artifício com a lei de Lambert, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas a intensidade absorvida por cada um desses elementos que você coloca ali é função também da intensidade que está entrando, ou eu perdi alguma coisa? Sim, não. Ali é uma simplificação que você está assumindo que só vale a intensidade que entra e a intensidade que sai, ou que ali teria a intensidade que entra na segunda sessão. Sim, mas é justamente isso daqui. Quando você compõe o seu objeto, acho que é mais interessante isso daqui, né? Ele é uma queda que segue. Então, o seu ponto inicial aqui, ele já leva em consideração o que você tinha antes. Então, quando você faz essa conta que você tem aqui, na verdade, você já está somando os dois elementos, tá? Ponderados pela distância que você tem. Isso daqui é um modelo de absorção de raio-x. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar.
Aqui, obviamente, o que eles usaram para fazer aquela reconstrução de sacs, né, onde você tinha uma reconstrução 3D, não levava em consideração um modelo como esse. Esse é um modelo que só se aplica à absorção de raio-x na forma mais simples, né, que ela tem, né, absorção linear. Então, é um modelo simples. Então, tomografia funciona se você entende o que está acontecendo aqui dentro e assume o modelo. Exato. Então, de certa forma, é como se o seu novo I0 fosse ali a interface entre o Mi 1 e o Mi 2. Então, o I0 do I2, ele é o I que sai do Mi 1. Exatamente, Tá. E assim, e aí você vai somando essas contribuições, tá? Isso daqui eu ainda estou discretizando. O interessante aqui é que mesmo esse N também é uma discretização, do jeito que eu mostrei aqui. O que isso implica? Implica que, na verdade, na hora que eu for solucionar esse problema, eu vou ter um Mi1 que descreve o coeficiente de absorção médio dentro dessa toda a área que eu tenho aqui. Certo? Então, acaba sendo um problema discretizado e a interpretação que vocês têm que ter quando vocês têm, por exemplo, uma tomografia é que o meu voxel ele é uma média do que tem lá dentro. Então, assim, por isso também que é importante a história de resolução. Se eu não consigo ver o que está lá dentro, porque o que está lá dentro ele contribui como uma média. Tá? E isso vale também para as imagens de varredura. O que está dentro da minha iluminação vai ser sempre uma média. Tá? Eu não consigo ver o que tem lá dentro, a princípio. Alguém tinha outra pergunta? Não? Ninguém? Eu que vi alguém levantando a mão. Vocês têm mais dúvidas sobre imagens, processamento? Como representar a imagem? O que é aquela escala de cor, o F lá? Eu posso fazer aquele F ao invés de eu fazer um logaritmo? Pode também, é verdade. É uma coisa que eu não comentei com vocês. Essa escala aqui que eu mostrei, ela é necessariamente uma escala linear, né? Tudo bem que talvez esteja um pouco difícil de ver. Ela vai de 0 a 255, que é outra coisa interessante também, que hoje em dia, mundo digital, é interessante saber, né? Por que eu tenho 255 aqui? Né? Alguém tem alguma ideia? É um número mágico. Não pense em 255, pense em 256. Exato, é 8 bits. Então, isso daqui também descreve o quê? Se eu pensar que isso daqui é o que o meu detector está enxergando, ele só vai enxergar números que vão até 255. Tá? Qualquer contagem que porventura passe desse valor, eu não vou enxergar. Ela vai chegar no platô, que é o platô 255. Então isso é legal também, porque quando a gente fala, você pegou e saturou o seu detector. Saturar o detector é estourar essa escala aqui, ó, que eu tenho aqui. Qualquer coisa que passa de 255, ele vai enxergar como 255. Tudo bem? Então, é essa escala aqui. Tem muitas imagens, inclusive eu vou mostrar para vocês na próxima aula, aonde essa escala não é interessante que ela seja linear, e é até interessante que eu vou até agregar na aula, e sim uma escala logarítmica. Então é muito importante ter essa escala aqui do lado para vocês entenderem o que vocês estão vendo e interpretarem a imagem. Vocês lembram do slide que eu fiz de absorção? Que em alguns momentos a gente tinha que trocar a escala para ver melhor aquelas quedas, comparar elementos que a seção de choque depende com a quarta potência do número atômico. É a mesma coisa. Às vezes, para ver um contraste melhor, você precisa botar numa escala diferente as cores da imagem. Mais perguntas? Qual que é a informação que eu consigo tirar do sinograma? Por exemplo, aquele que você mostrou. Em que sentido? Só de olhando para ele ou jogando num algoritmo de reconstrução? Nos dois sentidos mesmo. Não, o sinograma é a sua medida. Tá? O interessante, assim, vou colocar assim, de cara, se você for trabalhar com o sinograma, ele te dá uma noção de como a sua medida foi ao longo dos ângulos. Tudo bem? Tecnicamente é o seguinte, o sinograma ele tem esse nome sinograma porque ele se vocês imaginarem que você tem uma pontinha aqui, ele é uma coisa que está girando. Matematicamente, se você pega essa coisa girando e projeta no plano, ela vai virar um círculo, tá? Então por isso que ele tem essa cara de sinograma, porque de fato ele é um círculo. Essa ponta aqui, ó, é a ponta do quadrado que eu estou vendo aqui.
Então, ele vai girando, girando, e aí ele volta, tudo bem? Ele tem um determinado período aqui. Então, ele é uma boa representação que como foi a medida ao longo dessa rotação aqui. Se eu tenho alguma distorção, então vamos supor que o meu detector parou de funcionar durante a medida. Eu vou ter um artefato aqui que, por exemplo, é uma linha preta. Tudo bem? Então isso te dá uma ideia de como foi a medida. Existem outros artefatos. Se a minha amostra mexe, né, se ela sai desse eixo, eu tenho uma descontinuidade aqui. Porque imaginem, isso daqui é uma rotação, então é uma coisa contínua. Se eu vou dar uma rotação, mas antes de dar o próximo passo eu resolvo sair da frente, certo? Ele não vai encaixar com o passo que eu tinha atrás. Na verdade, eu tenho um deslocamento lateral. Posso mostrar para vocês também. Na verdade, a Nathalie vai, né, é um bom exemplo a gente mostrar para eles. A gente vai fazer um tutorial de tomografia, o pessoal que estiver interessado, a gente vai mostrar um exemplo. Mas qualquer coisa eu trago também um comentário depois, ou a gente mostra para vocês. Então, existem várias informações que você pode tirar. Tipicamente, assim, no experimento real, você vê um certo gradiente aqui, por exemplo, da iluminação, significa que a sua fonte mudou um pouco a intensidade, você não conseguiu, né, corrigir isso ou compensar. Então, tem várias informações. O sinograma em si é toda a informação de tomografia que você tem. Esse FBP, você vai colocar dentro dele essa informação que você tem. Se você não tem isso daqui, você não consegue fazer o FBP funcionar. Como que o FBP funciona, dá para explicar, né? Mas para, né, simplificar, eu sei que tem um pessoal que não tem muito interesse, ele é basicamente essa transformada inversa mesmo. Então, ele precisa desse modelo de ter informação de 0 a 180. Eu preciso fazer toda essa rotação. Se eu não fizer, o FBP não funciona direito. Ele admite isso por hipótese, vamos colocar assim. Tudo bem? Tem algoritmos que não precisam de algumas hipóteses. Só que, obviamente, você paga o preço de alguma forma, né? Mas, para esse funcionar, então, quando vocês quiserem fazer um experimento de tomografia, vocês têm que imaginar que a amostra de vocês, se a gente for usar o FBP, ela tem que ser capaz de girar de 0 a 180. Tudo bem? Agora tem uma curiosidade que eu não comentei. Por que a gente gira de 0 a 180 e não de 0 a 360? Alguém tem alguma ideia? Exatamente, porque como o que eu estou fazendo aqui é uma soma, certo? Se eu estou somando nessa direção aqui, Mi1 mais Mi2, vai dar o que eu medi. Somar dessa direção para cá vai dar o mesmo valor. Então eu não preciso fazer essa medida. Então eu só preciso medir de 0 a 180. Exatamente. Né? Porque eu trabalho com somas. Mas isso obviamente é para o modelo de absorção de raio-x. Às vezes isso não cabe. Então você tem que fazer uma medida maior. Tudo bem? Quem tinha mais uma pergunta? Pegando o gancho daquela figura que você mostra as escalas de cores, se a gente pegar uma análise de imagem como a microscopia de transmissão, eletrônica de transmissão, é muito difundido o uso de softwares como ImageJ, ImagePro. E eu queria saber se você sabe me dizer a confiabilidade desses softwares para poder fazer funções como o threshold, que faz o contorno de artefatos para determinação de tamanho e tal, em comparação com técnicas com mais precisão, como o DLS, por exemplo. Bom, eu conheço DLS. O que é DLS para você? O DLS é aquele que você incide um feixe e que você Dynamic Light giro, Dynamic Light Scatter. Então tá, eu só queria ter certeza que era isso daí que está rolando. Não, DLS não é uma técnica de imagem. Eu posso fazer a sua pergunta? Você vai medir o tamanho de um objeto por uma técnica de espalhamento ou por uma técnica de imagem? Isso é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta também, porque é uma crítica, na verdade é uma autocrítica que vocês têm que ter toda vez que vocês usam microscopia. Para começar, microscopia, tá? Vamos pegar a DLS, eu não sei se vocês sabem o que é DLS. DLS, basicamente, para quem não sabe, eu jogo um feixe de luz, de laser, no caso, vou olhar a luz espalhada, e aí, por características dessa luz espalhada, né, ao longo do tempo, eu consigo ver como que as coisas estão mexendo lá dentro.
Como que vamos supor que eu tenho água pura e água com uma nanopartícula, alguma coisa. Então, quando a nanopartícula está mexendo lá, né, para o movimento browniano dentro d'água, ela vai espalhar a luz, certo? Diferente da água pura, né, que tem lá. Então, eu vejo isso, basicamente isso. Então, isso é uma autocrítica muito boa que tem que ter. O que acontece? No caso do DLS, e é uma coisa interessante, que cabe até ser discutida, na verdade, relacionando esses 2 slides que eu tenho aqui. O que acontece? Aqui eu estou iluminando minha amostra inteira, tá? E o que eu estou medindo aqui é um comportamento médio, tudo bem? Então, assim, se a gente imaginar que isso daqui tem dimensões de alguns milímetros, tá? E eu estou colocando nanopartículas lá dentro, vocês conseguem ter uma ideia da quantidade de nanopartículas que vão ter aqui dentro. É uma quantidade muito grande, o que é ótimo para a estatística, certo? Então eu estou medindo um monte de partícula de uma vez, tá? E aí eu posso ter um comportamento médio do meu sistema. Qual que é a grande crítica, a autocrítica que vocês têm que ter quando vocês estão mexendo com microscopia? Eu duvido que alguém aqui vai... Tudo bem, tem um pessoal de single particle de biologia, mas eles roubam porque eles usam o computador. Mas eu duvido que ninguém aqui vai chegar na mão, em sã consciência, e medir 1 milhão de partículas. Certo? Quem diria 10 a 10, 10 a 12, entendeu? 1 mol de partículas. Vocês não vão medir isso. Então, a microscopia, ela... média, quando você tira em microscopia, é um pouquinho, né, roubado. Você vai medir lá só 100, 1000, se você tiver um doutorado, né, que esse tem bastante tempo livre. Porque senão não dá, e aí não rola, né? Você não tem uma estatística boa, tão boa quanto isso daqui. Então é uma autocrítica interessante para você ter. Agora, comparar a medida que você tem, por exemplo, conseguir olhar a sua nanopartícula, ou medir, né, o tamanho da nanopartícula, ou medir ela por DLS, por exemplo, aí você tem que entrar no mérito da técnica. O que tem aqui? Bom, ele mencionou microscopia eletrônica. Microscopia eletrônica, vamos supor que a minha partícula é super densa, o feixe de raio-x não vai passar, então eu vejo o contorno dela certinho. Aquilo é basicamente dentro da resolução, certo? Inegavelmente o tamanho da minha partícula. Só que o DLS ele não mede isso. Ele mede como que essa minha nanopartícula está nadando dentro d'água. E nadar dentro d'água... Você pode fazer vários modelos de movimento browniano, não depende só do tamanho da partícula. Depende de como que a água gruda nela, certo? É interessante que uma vez eu vi uma analogia que o pessoal falava assim, legal, você imagina que você tem uma bactéria dentro d'água. Só que para a bactéria, aquilo não é água, aquilo lá é como se fosse um mel, é um melaço, certo? Então na hora que ela vai nadar para frente, ela faz isso. Na hora que ela faz isso, ela voltou para trás. Não funciona. As regras nesse universo é diferente. Tudo bem? Então, o problema de um DLS é que você não mede o tamanho da partícula, e sim como que ela nada. E, bom, grandezas que envolvem isso é basicamente se a água, né, gruda mais ou menos. E aí, na verdade, você mede outras grandezas, como, por exemplo, raio de giro, que é uma maneira de você acrescentar essa informação da viscosidade do líquido, por exemplo, né, dentro disso daí. E, enfim, aí tem um pessoal aqui que acho que vocês usam DLS, alguns de vocês devem até saber me explicar melhor esse tipo de coisa. Mas a pergunta dele é interessante porque vocês têm que levar em consideração isso mesmo. Isso daqui é sempre uma média e microscopia nunca é uma média. Tá? O que às vezes é bom você não ter uma média, né, do seu sistema, porque se você for usar nanopartículas, que é mais ou menos o que eu faço, eu nunca vou usar uma única nanopartícula. Então, isso é realmente uma pergunta bem pertinente. Mais perguntas? Tem uma coisa legal que essa média, às vezes não é uma média aritmética, é uma média ponderada. As partículas grandes contribuem muito mais que as pequenas. Então, sua média ainda é deslocada para as grandes. Qualquer técnica de espalhamento. Se você escolher ignorar, né? Exatamente. Que dimensão de amostra você realmente precisa? É 100 microns, menos que 100 microns? Você vai ter que fazer um beam polishing para preparar essa amostra?
Ou dá pra... Desde que tiver feixe transmitido, tá tudo bem? Não, então, é aquela coisa. Você pode escolher ignorar a espessura da amostra, tá? Então, nesse caso, desde que tenha feixe transmitido, tudo bem. Só que você tem que tomar cuidado quando você ignora, tá? O que eu quis... Um detalhe do desenho que tem que ser visto aqui, que isso daqui, ó, do jeitinho que eu desenhei aqui, ele não é um feixe paralelo. Tudo bem? Tem muita gente que aproxima essas técnicas de microscopia como um cilindro de iluminação, tá? E não é o caso, certo? Muitas vezes. O que isso daqui depende? Depende do que a gente chama de profundidade de foco. Tá? Talvez tenha alguns de vocês aqui que trabalham até com fotografia. É mais ou menos aquilo que vocês têm mesmo em fotografia. Quanto maior a profundidade de foco, maior vai ser o espaço, né, essa dimensão que eu tenho aqui, em que a minha amostra vai estar no foco da minha iluminação. Tudo bem? Se você tiver com vontade de ignorar, é conveniente, certo? Eu imagino que na sua cabeça você imagina que você tem uma iluminação nessa forma de cilindro. Então você tem que se preocupar com o tamanho de foco. Eu, a priori, me preocuparia com o tamanho de foco da minha iluminação e ver se é compatível com o meu material, certo? Porque senão, você tem que imaginar que é o seguinte, em vez de ter uma iluminação que é somente do tamanho do meu foco, eu começo a ter contribuições aqui de fora, certo? E tipicamente ela não cai também como se fosse um degrau, ela cai num degradê, né? Então você acaba tendo, digamos assim, que superestimar o seu spot de iluminação, digamos assim, certo? Quando você faz isso, né? No mínimo, né? Eu digo assim. Não posso te dar uma resposta exata em número porque, como eu falei, depende da sua ótica de como você está iluminando. Mas é bom ter isso em mente, sim. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Posso? Pode. Imagina, eu gostei bastante de fazer imagem e acho que todo mundo assistiu a aula anterior lá. A gente pode usar difração para determinar aquelas posições atômicas, só que eu não gostei de fazer aquele monte de conta. Eu achei que eu queria fazer uma imagem. Eu consigo fazer isso? Qual é a limitação que eu tenho para fazer imagens em escala atômica com raio-x? Eu prefiro fazer isso do que a aula passada, um monte de conta. Você prefere tirar uma foto dos seus átomos e não tirar uma foto do espaço recíproco e depois se dar o trabalho de voltar para trás? Exatamente. Acho Perfeito. que todo mundo gostaria muito de fazer isso daqui a uns anos. Beleza. Bom, essa pergunta é sacana. Tá. Nominalmente, o raio-x tem um comprimento de onda, certo? Que é... A princípio pode ser, né? A gente está numa região, vocês devem ter visto isso no anterior, a gente está numa região que tem um raio-x que é menor do que a distância entre dois átomos. Certo? Nominalmente dá. Tudo bem? Porém, isso ainda é um belo de um desafio. Por N motivos, principalmente porque quanto mais para baixo você vai em termos de comprimento de onda, quanto mais você sobe a energia, mais difícil vai ser de você fazer qualquer aparato óptico para você conseguir controlar esse raio-x. Então também já é difícil de gerar esse tipo de coisa, mas enfim, né, a gente tem o síncrono e assim vai. Então já começa a escalonar bastante a dificuldade. Aí eu posso jogar um contra-argumento, que é o seguinte: o pessoal gosta de falar assim, a gente enxerga átomos usando microscopia eletrônica. Só que algum de vocês já deu o trabalho de calcular qual o comprimento de onda de um elétron com aquela energia? Ela é estupidamente pequena. É muito menor. Chega a ser menor, né, do que o... Né, sim, acho que não deve ser 10 a menos, sei lá, 15? Um negócio assim. É muito pequena. Seria muito além do que você precisa para enxergar átomos. E aí vocês que já tiveram algum tipo de contato com a técnica sabem o quão difícil é de se enxergar esses átomos. E eu não vou nem entrar no mérito de que aquilo que você está vendo provavelmente não é o átomo, em si um fenômeno de espalhamento. O que isso quer dizer? Significa que a lente de raio-x ela é ruim e ela joga ordens de grandeza de resolução. Então, embora a sua onda, nominalmente, ela tenha um comprimento de onda que permita você chegar lá,
a dificuldade técnica ainda é muito grande e você acaba estragando isso e você joga fora esse tipo de coisa. No raio-x a gente também vai ter esse problema, a gente não necessariamente consegue. Puxando o peixe para o meu lado, amanhã vocês vão ver uma possível técnica que se propõe a fazer isso. Já tentaram, não conseguiram até agora, mas eu vou continuar tentando. No final de contas, esse tecnicamente é meu emprego, né? Mas é isso, né? Eu vou mostrar para vocês técnicas de espalhamento coerente de raio-x que tentam fazer esse tipo de coisa, tá? Mas mesmo assim é muito difícil por motivos técnicos. A física não proíbe, mas aí a instrumentação ainda tem bastante do que fazer. Não respondi, né? Respondeu, legal. Só para esclarecer, o microscópio eletrônico, que hoje em dia a gente vê as colunas atômicas, assim que ele foi desenvolvido, a gente também não via. O mesmo problema, lentes e detetores. A física permite, como o Sato falou muito bem, mas a técnica ainda limita. Então, quem sabe algum de vocês aí tem uma ideia muito boa daqui a alguns anos de fazer um sistema óptico bom para raio-x, ou fazer imagens que você não depende de lente, um detetor muito bom que vai permitir isso. Provavelmente uma amostra muito boa, porque você vai precisar de uma dose do caramba também, você vai fritar tudo lá na frente. É bem difícil de extrair essa informação também, mas enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? Como disclaimer, né? Se eu me lembro de cabeça, a melhor resolução, utilizando inclusive uma dessas técnicas que eu vou apresentar para vocês, utilizando raio-x, eu acho que foi, vamos chutar, resolução em torno de 15 a 10 nanômetros. Tudo bem? Quem trabalha com síntese de nanopartículas aí, ó. Não dá para ver átomo, né? Aproveitando, eu cortei as perguntas da aula anterior, porque a gente não ia ter tempo para o café e para outra aula, mas se vocês têm alguma pergunta sobre a aula anterior, os especialistas não estão aqui, mas a gente pode tentar tirar alguma dúvida que tenha ficado. Aproveitar o tempo e enrolar vocês um pouquinho. Não, a gente faz um esforço para tentar esclarecer. Vocês têm dúvidas sobre a parte da aula anterior, de fração, espalhamento ressonante, todas aquelas coisas? Todo mundo entendeu tudo? A minha aula de sexta, eu vou usar essa parte ressonante. Então, como vocês não perguntaram, eu não preciso explicar. A minha aula de amanhã eu vou usar parte dessas coisas também. Espalhamento, foi de fração? Espalhamento de fração. Espalhamento de fração. Então, se ninguém tem mais pergunta, eu vou agradecer o Sato de novo. E acho que estamos liberados.